à frente. Nossa, está voltando, Pedro. Aí. Pessoal, só voltando, né, depois do golezinho d'água, voltando a falar do arcadismo. Então, como eu vinha falando antes, vocês perguntem a Bruno se realmente existiu essa região de Arcádia, que eu vou mandar vocês perguntar, mas eu sei que existiu. Então, Arcádia, só que ele vai dar para vocês mais uma explicação mais histórica, né, que é da área dele. Mas existiu, é uma região campestre, muito bonita, na Grécia Antiga, tida como ideal de inspiração poética. Pessoal, então, pelas imagens, você já vai estar olhando aí, né? Vocês já vão perceber que eu saí daquela muvuca, né? Dos conflitos internos, para ficar em paz internamente. Olha o que ele diz aí, ó. É uma região, desculpa aqui, ó, uma região de inspiração quê? Poética. Pessoal, se é de inspiração poética, então é algo que vai inspirar as pessoas, ou os poetas no caso, a escreverem. Agora, levando em consideração a região, né, a região campestre, já dá para eu ter uma ideia do que eu vou esperar nessa escola literária. Então vai ser aquela escola literária bem relaxada. Vai ser aquela escola literária onde as pessoas vão viver em harmonia com o campo. Isso aí deve ser maravilhoso. Então, por que não viver em harmonia com o campo? Então, só o campo, digamos assim, só a natureza já é suficiente para me inspirar a escrever um poema. Ok? Então, esse é o arcadismo. Então, o arcadismo vem com essa perspectiva. Ok? Vamos lá, né? Então, algumas características, né, do arcadismo. Pastorialismo, poetas simples e humildes. Pessoal, esse pastorialismo está presente bastante nessa literatura árcade. Então, os poetas dessa época aí são simples, são pessoas humildes, são aquelas pessoas que vivem no campo, são aqueles pastores que pastoram as ovelhas, botam as ovelhas para pastar e ficam ali durante o dia esperando a hora de levá-las para o seu recinto, né, para a sua casa. Então, os poetas são poetas simples, são poetas humildes. Então, logicamente, vou encontrar uma literatura simples, uma literatura humilde, uma literatura voltada para quê? Para os valores do quê? Naturais. Tá aí, ó, o bucolismo, busca pelos valores da natureza. Pessoal, para os poetas árcades, a natureza por si só já era inspiradora. E se você pegar um pouquinho, parar um pouquinho aí, você olhar uma paisagem muito bonita, você se inspira. Ah, mas aí ele se inspira a escrever. Pronto, cada um tem uma inspiração. Você pode se inspirar em tirar uma foto para guardar como recordação. Ele se inspirava, ou eles, né, falando dos poetas, se inspiravam em escrever. Então a busca pelos valores da natureza, buscava esse contato mais próximo à natureza mesmo. Nativismo, referência à terra e ao mundo natural. Então, todas as poesias árcades têm essa questão nativista, né? Referência à terra, ao mundo natural, as coisas naturais. Estado de espírito e de espontaneidade dos sentimentos. Pessoal, lembra quando isso apareceu lá no trovadorismo, mas de uma forma um tanto quanto, digamos assim, ainda disforme, não dessa maneira aqui, né? Ó, está de espontaneidade nos seus sentimentos. Pessoal, aqui o poeta, né? O poeta simples, ele vai falar o que está no fundo do coração dele. Então ele vai mostrar essa simplicidade, vai mostrar esse estado de espírito, como ele está naquele momento. Eu costumo dizer que a literatura, né? Ela mostra muito o que o autor, né, na época que ele está fazendo lá, o que ele está vivendo. Se ele está em paz consigo mesmo, a literatura vai representar isso aí, sentimento, essa paz de espírito, diferente do barroco. O barroco, ninguém estava em paz consigo mesmo, pelo contrário, estava naquela muvuca danada, aquela instabilidade sensacional, ok? Então, busca pelo estado de espírito,
e exaltação da pureza, da ingenuidade e da realeza. Realeza não, desculpa, da beleza e realeza. Então, eles buscam exaltar a pureza em tudo. Então, só em você ficar ali de frente para uma paisagem daquela, já era o suficiente para produzir um bom poema. O amor aqui é tratado como aquele amor ingênuo, aquele amor que, digamos assim, o homem tratava a mulher como algo superior, tá entendendo? Então, no máximo pegava na mão e olha lá, e tinha todo voltado para essa questão da natureza. Hoje não é muito comum, né? Mas algumas pessoas fazem ainda. Tinha os piqueniques, por exemplo. Eles gostavam muito disso. Essa convivência com a natureza. Ok? Então esse é o cenário do arcadismo. Sair do barroco, atrelado de conflitos, atrelado de angústias, né? E cair num arcadismo completamente paz e amor de espírito. Então aqui é aquele paz e amor, vamos viver a vida, vamos aproveitar, né, o carpe diem. Então vamos aproveitar o que tem para ser aproveitado e deixa essa muvuca para lá. Então seria tão bom que todos vivessem desse jeito aqui, ó, o arcadismo, né? Talvez nós não tivéssemos as desigualdades sociais que nós temos hoje, né? Mas não sou eu que vou condenar ou deixar ou não condenar. Vou ficar na minha, ter apenas um pensamento sobre isso. Então seria ótimo que todos vivessem com esse pressuposto aqui, ok? Passou-se o arcadismo. Então o arcadismo com a sua era mais, digamos assim, amena, né? Porque ela era mais voltada mesmo para as coisas do campo, para as coisas simples, o amor mais, aquele amor mais cortês, um amor mais respeituoso, e chega o romantismo. Pessoal, o romantismo final do século XVIII até o final do século XIX. Então o romantismo, até pelas imagens aí, né, tem um QI melhor. O romantismo ele já é mais voltado a algumas, digamos assim, alguns conflitos. Como eu disse a vocês, tem um conflito, aí tem aquela escola literária que vem para apaziguar, depois vem outra para aguçar os conflitos, ok? Então o romantismo está inserido nesse contexto aí. Tem a imagem, essa imagem aqui bem peculiar, né? Está aqui. Então, uma mulher liderando o exército, com os seios à mostra, segurando a bandeira aí da Holanda, né? Se não me engano. Então, por aí você tira que vai ser um período, então um período que o quê? Período tanto quanto marcado por algumas revoluções. Não é à toa que tá aí, a pintura aí, A Liberdade Guia o Povo, de Delacroix. Então, é como se fosse algo até então impensado. Imagina aí, você pensar uma mulher, sexo feminino, liderar, né, um povo, né, liderar uma batalha. Então, foi representado aí na pintura de Delacroix aí, que está lá exposto no Museu Louvre, em Paris. Tenho vontade de ir lá, quando eu tiver dinheiro eu vou. Não é aquele que chama de vidro, né, Pedro? Na entrada é tipo um vidro lá que até é mencionado no Código da Vinci. E lá embaixo, segundo o Código da Vinci, né, que eu não sei se é verdade, está escondido o corpo de Maria Madalena, mas é só ficção, ok? Mas está lá representado essa imagem que é referência do romantismo. Vamos falar deles agora. O que seria esse romantismo? Romantismo, ou o contexto histórico onde está inserido o romantismo. Revolução Francesa. Pessoal, está inserido aí em meio a essa Revolução Francesa. Vamos ver o que está inserido dentro desse contexto. A Revolução Francesa significou o quê? O fim da monarquia absoluta na França. Pessoal, então, como eu disse a vocês, depois das águas calmas, da calmaria das águas lá do arcadismo,
vem o romantismo, que de início, quando você começa a ler o contexto histórico, você vai dizer assim, não, que de romantismo não tem nada. Mas tem, viu? Vai entender que vai ter ainda. Mas, meia Revolução Francesa, então, significou o fim da monarquia absoluta na França. Então, foi o fim do antigo regime. Então, essa revolução não foi amigável, foi algo sofrível, houve o sofrimento, houve batalhas, pessoas morreram por isso, muitas pessoas. Então, sempre nessa ótica, já saí daquele bucolismo, daquela vida calma do campo e já voltei às, digamos assim, a realidade, né? Então, ó, subida da burguesia ao poder político e também de quê? A preparação para o quê? Consolidação do capitalismo. Então, se consolidou o capitalismo, logo aqui, depois, né, dessa questão da Revolução Francesa, a burguesia subiu, a monarquia foi deixada de lado, a burguesia subiu ao poder e começou-se, né, até a deslumbrar essa consolidação do capitalismo. Capitalismo que até hoje está aí perdurando e vai perdurar por muito tempo. Eu, humilde opinião, não era para existir dinheiro no mundo. Era para ser só troca. Todo mundo tinha as coisas. Mas... acho que era escambo. Pedro lembrou aqui, mas acho que era escambo, né? Viver por troca. Se eu tinha arroz, espetinho, feijão, vamos compensar aqui um ao outro e todos os dois tinham. Depois que inventaram o capitalismo, que a boca esquentou. Mas vai dizer isso a Bruno, que Bruno em dúvida. Mas vamos lá. Burguesia, econômico versus o quê? A política. Então, começou-se a ter essa briga, né? Essa disputa entre economia e política. E o romantismo é feito por quê? Por burguês para burguês. Está aqui a chave do problema, ou a chave do romantismo. O romantismo ele é feito por burgueses para burgueses. Então, é uma literatura excludente ou excluente, como vocês queiram. Então, é uma literatura que exclui uma parte da sociedade. Então, não é como o teatro do Gil Vicente. Que o teatro do Gil Vicente era o quê? Era popular, era para o povão, feito do povão para o povão. Aqui não. Aqui é literatura feita por burgueses para a burguesia. Então, estreitou-se essa questão de acompanhamento. Então, não eram todas as pessoas que tinham acesso. É porque era uma nova política, era uma nova economia, era a consolidação do capitalismo. Então, teve essas mudanças, ok? Mas sempre retomando, que veio de um período onde tudo era flores, que é o arcadismo, e voltou, caiu logo, de mão na Revolução Francesa, ok? Revolução Francesa, que tinha como lema o quê? Liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Lindo, né, o slogan? Slogan da época isso aqui. Então, era o slogan da época da Revolução Francesa. Linda se tivesse funcionado. Mas não funcionou. Infelizmente, se eu disser que não funcionou, estou sendo injusto demais. Funcionou por partes. A liberdade veio. A igualdade não veio. A fraternidade também não veio. Então, funcionou por partes. Mas o lema era esse. A Revolução Francesa tinha como lema esse. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Era para todos viverem em igualdade, todos viverem em liberdade e todos terem esse sentimento fraterno. Quem gosta muito dessa parte aí, liberté, igualité e fraternité, é o professor Paulo Filho de Geografia. Então o bicho entende bastante dessas questões aí. Ele é um conhecedor dessas revoluções também. Assim como o Bruno, espero. Mas Bruno é quem tira minhas dúvidas. Bruno é gente fina. Mente, mas é gente fina. Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. Está aí inserido o romantismo. Pessoal, imagine aí o romantismo inserido nesse contexto. Contexto de batalhas, contexto de guerras, mas, por outro lado, contexto de vitórias, contexto de liberdades, teoricamente
se tivesse sido posto em prática dessa forma que está aí, teria sido maravilhoso, né? A liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, mas a gente sabe que nem tudo é flores, né? Então, mesmo que nós tenhamos uma boa, digamos assim, eu tenho uma boa intenção, mas se não pôr em prática aí não vale de nada. Então, o romantismo está inserido nessa partezinha da história. Vamos lá, a arte romântica. O que eu vou encontrar, né, na obra romântica? Primeiro, predomínio da emoção. Sentimentalismo e subjetivismo. Pessoal, romantismo é sinônimo de emoção. Estou aqui muito emocionado. Vou falar muito dos meus sentimentos. Subjetivismo, subjetivo. Então é algo que para mim é assim. Para você pode não ser dessa maneira, mas é o meu sentimento. Ok? Outro, interceptação subjetiva da realidade. Pessoal, interpretação subjetiva da realidade. Ou seja, já está até destacado aqui, o eu, né? O romantismo tem muito do eu, tem muito do culto ao eu. Então, interpretação subjetiva da realidade. A realidade ela vai ser interpretada aos meus olhos, como eu vejo. É minha interpretação, não é a sua. Então, é subjetiva. A minha interpretação não necessariamente é igual a de vocês. Então, eu posso ver alguma coisa e interpretar de uma forma e você ver interpretar de outra. Então, é interpretação subjetiva. Ok? O culto ao eu, como eu falei para vocês. Então, no romantismo vai aparecer muito o eu. Por que o eu? Olha aí o primeiro ponto. Predomina o quê? Cadê? Meu melzinho está aqui. Predomina o quê? A emoção. Se predomina a emoção, não é a sua emoção, é a minha emoção. Então, vai predominar a minha emoção. Então, predomina o eu. Outro, voltou, ó, pessimismo. Aqueles amores que não são... Vixe, fiz um quadro bem certinho. Aqueles amores que não são correspondidos. Então, muito pessimismo. Aí Pedro, gosto pelo exótico. O gosto pelo exótico. Então, pessimismo, gosto pelo exótico mesmo, diferentão. Idealização amorosa. Pessoal, a idealização amorosa seria o quê? A idealização do amor. E, como forma de escapar dessa realidade, fascínio pelo quê? Pela morte. Pessoal, é a famoso morrer por amor. Então, a arte romântica, ela tem dessas coisas. É um culto ao eu, é as minhas emoções, é o gosto pelo exótico. Mas, meu amigo, quando você pega alguém apaixonado, esse alguém é capaz de tudo. Então, muitas vezes, essa questão do gosto pelo exótico. Muitas vezes, o exótico para mim, não é exótico para ele. Até porque a gente vê que a interpretação é subjetiva da realidade, né? E a idealização do amor. O amor ele é muito elevado no romantismo. Não é à toa romantismo, né? Romântico. O amor é elevado. A questão amorosa é elevada. Mas nem sempre essas questões amorosas elas tiveram respostas. Nem sempre era possível. Imagina aí alguém como hoje, né? Você se apaixona pela mulher casada. Hoje o negócio tá acanalhado aí, mas quando não é acanalhado o negócio, quando é certinho, você se apaixona pela mulher casada, então, teoricamente, é um amor impossível. Teoricamente. Eu tô botando como se fosse tudo na normalidade. Teoricamente, é um amor impossível. E, quando isso acontecia, quando eu não podia viver meu amor, Romeu e Julieta. Quando eu não podia viver o amor, fazer o quê? Só tem um jeito de me escapar desse amor, desse sofrimento. É o quê? A morte. Não era à toa que eles tinham fascínio pela morte. Ok? Vamos dar uma paradinha. Já retornaremos. Viu?